Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Estamos aí no carnaval, e enquanto muitos estão se banqueteando com as obras da carne, nós vamos agora alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, amém? Fica de pé em reverência à palavra do Senhor nessa noite. Oh, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos se aproximaram dele em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus respondeu e disse: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos entregarão para seres atormentados, matar-vos-ão, e serei odiado por muitos por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, nessa hora, Senhor da glória, nós te louvamos e te enaltecemos, Senhor, pela tua palavra. Deus, fala conosco, meu Senhor, nesta hora. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, falar aquilo, meu Deus, que venha de encontro aos nossos corações. Que nós saímos daqui, Senhor, abençoados. Eu oro nesta hora e te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Pode sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, queridos, servos de Deus, nós estamos aqui na casa do Senhor nesta noite. E o mundo lá fora está curtindo, entre aspas, está se banqueteando com as coisas da carne, e alguns com conhecimento, outros não, estão se esquecendo de algo que muitas vezes até mesmo a própria igreja do Senhor Jesus está se esquecendo. Lá fora é normal que o povo se esqueça, que o povo não dê atenção. Lá fora é normal que a pessoa que não aceitou Jesus ainda, ele não dê muito crédito, mas na igreja de Deus, para o povo de Deus, não é normal que nós se esqueçamos de um evento maravilhoso, glorioso, chamado o arrebatamento da igreja. Aleluia! Queridos irmãos, nessa noite, baseado no texto que eu acabei de ler para os irmãos, nós estamos vendo sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. E eu quero dizer para os irmãos nesta noite, em nome de Jesus, nós não podemos jamais nos esquecer da volta do Senhor Jesus. Nós não podemos jamais nos esquecer
esquecer da promessa, da palavra de Deus, de que Jesus Cristo veio à terra, voltou ao céu, mas em breve ele voltará para a terra para buscar um povo, para buscar um povo eleito, um povo chamado, um povo escolhido, um povo santificado, um povo lavado, comprado e remido no sangue de Jesus. Jesus Cristo vem, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo vem para buscar eu e você, aleluia. E nós devemos estar preparados. Levante a sua mão e dê glória a Deus, porque esse Cristo vive, aleluia. Glória ao Senhor. Para que nós não venhamos nos esquecer desse dia, Jesus ele disse que haveria sinais. Jesus falou, não tinha, certa vez os discípulos, ainda ouvindo o sermão de Jesus a respeito da sua volta, do fim dos tempos, Jesus disse, aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Ora, Jesus estava dizendo isso para evitar a presunção das pessoas de quererem descobrir, através de estudo, através de cálculo, o dia da volta de Jesus. Mas mesmo Jesus dizendo isso, ainda apareceram algumas pessoas que marcaram datas, que marcaram dias da volta de Jesus e se frustraram, porque Jesus não voltou ainda. Todavia Jesus, irmãos, ele nos deu, irmão Sival, sinais de que estaria próximo à sua volta. Amém, queridos? Amém. E eu quero dizer para os irmãos, lá fora o mundo não se lembra disso, lá fora o mundo não se preocupa com isso, mas Jesus está voltando e nós devemos estar preparados para esse dia. Jesus Cristo está voltando e nós devemos atentar para esse dia. Jesus Cristo está voltando e nós devemos deixar de nos enamorar com as coisas da terra, de nos enamorar com as coisas do mundo, para que nós venhamos nos abraçar com as coisas espirituais. Ah, irmão, com isso eu não estou dizendo para você que você não precisa estudar, que você não precisa trabalhar, que você não precisa adquirir bens aqui na terra. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você pode ser abençoado em todas as áreas da sua vida, desde que você ame o céu mais do que a terra. Aleluia. Aleluia. Desde que você ame o céu mais do que a terra. E eu quero dizer para você, irmãos, e você há de concordar comigo, não, a casa que Jesus tem preparada para nós, a mansão que Jesus tem preparada para nós, é melhor do que a nossa casa aqui na terra. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei aqui em Embatu foi ali no Bugi, algumas casas maravilhosas, que com certeza valem muito dinheiro. E passeando com um colega meu que veio aqui nos visitar na igreja, quando nós mostramos aquela casa, ele, nossa, que casa enorme! E eu venho para uma igreja de uma cidade pequena, tinha uma casa bonita desse tanto. Eu digo, não, deixa de besteira, mas bonita é a tua casa. Ele achou graça. É esse, pastor? Isso é a tua casa do céu, aleluia. Amém, irmãos? Olha para o irmão que está do seu lado e diga, a tua casa do céu é mais bonita, aleluia. Quantos podem dar uma glória a Deus, aleluia. Oh, irmãos, eu creio de todo o meu coração e por isso que eu sirvo a Deus. Eu creio de toda a minha alma, eu tenho plena convicção naquilo que Jesus prometeu, de que viria. Por isso, irmãos, vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena renunciar ao carnaval, vale a pena renunciar à cachaça, vale a pena renunciar à prostituição, vale a pena renunciar ao pecado e vale a pena estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia Jesus voltará e nós vamos estar para sempre na presença gloriosa do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Mas quais são os sinais? Jesus disse a partir do versículo 4, a partir do versículo 5, virão muitos dizendo que são Cristo, enganarão a muitos. Vocês irmãos já viram, aqui no Brasil tem um homem que diz que é Jesus, né? E é cheio de mulheres abandonando ele, é cheio de homens servindo ele, que creem veemente que aquele homem é Jesus. Ah, que engano. Lá no
dizem aí que já andaram procurando isso, que já tem mais de 30 homens na terra dizendo que é Jesus e arrebanhando o povo. O verdadeiro Filho de Deus, ele está sentado à destra do Pai, aleluia. E ele está aqui na terra, sim, sendo representado pelo Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, aleluia. Porque nós somos agora tempo e morada do Espírito Santo, e ele é o representante de Jesus Cristo na terra. Muito embora Jesus esteja na direita do Pai, esperando a hora, esperando o comando do Pai, para vir buscar a sua esposa, a sua noiva, a sua igreja, que eu e você fazemos parte. Aleluia. Segundo sinal, ouvireis guerras, rumores de guerras. Não nos assustei, porque é necessário que isso aconteça. Irmãos, quando nós falamos de guerra, geralmente a gente pensa de país contra país. Mas aqui no Brasil, nessa época que nós estamos vivendo, a maior e a pior de todas as guerras não é a guerra de um país contra o outro, não é a guerra que se lança uma bomba em outro lugar, não é a guerra que se atira. A pior guerra é a guerra familiar, onde a família, que é a base da nossa nação, que é a base do nosso planeta, está sendo bombardeada, e o que nós temos mais visto hoje é guerra na família. É marido contra mulher, é filho contra pai, é irmão contra irmão, é irmão contra irmão. Às vezes é uma irmã com inveja da outra, às vezes é um irmão com inveja do outro, às vezes é um puxando para frente do outro, às vezes é o marido brigando com a mulher, vive em pé de guerra. Ei! Jesus, ele quis que isso não acontecesse. Mas qual deve ser a nossa postura diante desse sinal? Qual deve ser a nossa postura diante do sinal das guerras? Nós temos que anunciar que só em Jesus nós temos a verdadeira paz. O mundo lá fora procura paz. O mundo lá fora, os homens lá fora gastam bilhões de dinheiro com paz, atrás de paz. Fazem carreata, fazem passeata, vestem-se de branco, solta a bombinha branca representando paz. Mas nada disso que os homens fazem não é suficiente, porque a verdadeira paz só está naquele que tem verdadeiramente Jesus no seu coração. Aleluia. A verdadeira paz não está naquele que tem milhões, não está naquele que mora no palácio. A verdadeira paz está naquele que tem Jesus no coração. Se você tem Jesus no seu coração, você tem a verdadeira paz. Se você tem Jesus no seu coração, você tem a verdadeira alegria. Se você tem Jesus no seu coração, você tem, meu amado irmão, minha amada irmã, sossego verdadeiro. Você tem descanso verdadeiro. O mundo está em guerra, mas a igreja tem paz. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, levante sua mão e adore ao Senhor nesta noite. Jesus Cristo vem, 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 aleluia, aleluia, Santo, Santo, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja, buscar o teu povo. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui, nós estamos aqui, é tua passagem rápida. A nossa morada é no céu, a nossa morada é com Cristo, aleluia. Oh, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eis que cedo venho, eis que cedo venho, eis que venho sem demora, diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Irmão, fome retrata o desinteresse do ser humano pelo seu próximo. Porque não poderia haver fome na terra. Não haveria fome na terra. Fome, quando Jesus diz
Porque enquanto muitos destroem alimentos, outros estão passando fome. Enquanto muitos jogam fora toneladas e toneladas de alimento, outros estão à língua sofrendo. Isso retrata o desinteresse do ser humano. Irmão, mas Jesus ele veio para nos ensinar diferente. Jesus veio para nos ensinar a amar, para nos ensinar a estender a mão, para ensinar que a igreja é um povo que faz diferente, que a igreja é um povo que ama o próximo, que a igreja é um povo que semeia no próximo, que a igreja é um povo que cuida do próximo, que a igreja é um povo que se importa com o ser humano, que se importa com a vida, que se importa com a família, que se importa com o negro, com o índio, com o pobre, com o pardo. Irmão, a igreja de Deus é a agência de Deus na terra. Jesus ele não veio para uns e para outros não. Jesus ele veio para todos, para todos, para todos. Para Deus todos são importantes, para Deus todos são especiais, para Deus todos são necessários. E eu quero dizer, é hora de nós se despertarmos para isso. É hora de nós se despertarmos para isso. Aleluia. Prepare bolsas que a praça não venha comer. Aleluia. Prepare um tesouro que o ladrão não venha roubar. Prepare, aleluia, 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 um tesouro que o ferrugem não venha consumir. Esteja na presença do Senhor. Jesus Cristo vem, aleluia, vem para buscar o seu povo, vem para buscar a sua igreja. Meu irmão, talvez agora você esteja sofrendo, talvez agora você esteja passando perseguição, talvez alguém fale mal de você, te critique, zombe de você, talvez alguém zombe da tua fé, aleluia, talvez alguém diga para você assim: meu irmão, para que ir para a igreja? Deixa o negócio de ir para a igreja. Talvez alguém esteja lhe perseguindo, lhe atacando, lhe ferindo, lhe machucando, mas eu quero dizer para você, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, aleluia, Ele enxugará dos nossos olhos toda a tristeza, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tribulações, estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Veja o que diz a palavra de Deus. Isso é o princípio das dores. Aí vem a perseguição. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados por todos por causa do meu nome. Irmãos, existem países hoje que não se pode se reunir como nós estamos reunidos hoje aqui na igreja. Existem países aí fora que o crente ele não tem acesso à Bíblia. Existe uma província na China que certa vez eu li a história de que a pessoa, para ler um capítulo da Bíblia, tem que dar o seu nome e voltar um ano depois, porque a Bíblia é em uma mesa em um determinado lugar da cidade, e a Bíblia é acorrentada, e existem pessoas para vigiarem aquela Bíblia, porque a única Bíblia que se tem na língua nativa, de tal maneira que os cristãos da China que querem ler a Bíblia nessa província dão um nome e faltam um ano depois para ler a palavra. Imagine só, alguém lê o Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará, deverá me fazer edificar, e vai se deliciando com aquele versículo da palavra, vai se alimentando, termina o Salmo. Quando ele vai entrar no capítulo 24, alguém bate no seu ombro e diz: ei, eu esperei um ano, se você quiser ler o 24, espere outro ano. E aqui, irmãos, nós temos a palavra de Deus para nós, o acesso para nós, tudo fácil, facilidade, podemos adorar ao Senhor, podemos exaltar o nome do Senhor, mas muitas vezes nós estamos se esquecendo disso, de que Jesus vai voltar. Irmão, sabe por que as pessoas não entendem por que nós somos crentes? As pessoas não entendem que elas pensam que nós estamos atrás de uma religião diferente da delas. Muitos pensam que nós queremos ser melhores do que elas. Muitos nos criticam, somos de nós.
se compara como estar na presença do Senhor. Aleluia. As autoridades do município de Acopiara, vizinha a nós, tiveram uma infeliz ideia, influenciadas por principados e potestades, para prender no mundo espiritual todo o município em um pacto com o obscurantismo, com as trevas. É uma aliança com principados, potestades e dominadores. E por eles serem autoridades, existe sobre eles uma responsabilidade de regência. Existe sobre eles uma responsabilidade de influência. Por isso que a Bíblia diz: ore pelas autoridades, interceda pelas autoridades. Influenciados por isso, para fazer esse pacto de obscurantismo, resolveram criar o maior caldo de ressaca do mundo. E gastaram muito dinheiro para poder fazer. Isso não é só lazer. Isso não é só motivo para querer aparecer. Isso é influência de principados e potestades para que o município seja preso em um pacto com o obscuro, em um pacto com as trevas, em um pacto com o mundo espiritual regido por principados e potestades. Mas eu quero dizer, irmão, o melhor não é o caldo da ressaca, o melhor é tomar santa ceia, aleluia. O melhor é estar na presença de Deus, o melhor é buscar ao Senhor, o melhor é ter pacto com Cristo, o melhor é ter aliança com Jesus, o melhor é estar na presença de Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem. Jesus Cristo vem. Tirar um povo do meio de um povo lavado, comprado, remido, santificado pelo sangue de Jesus. Se você é lavado, comprado e remido, glorifica ao Senhor. Adora ao Senhor. O seu descanso não é aqui. Aleluia. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Jesus estava antecipando, dizendo que haveria falsos testemunhos. Quando Jesus diz, muitos serão escandalizados, Jesus está dizendo uma palavra, inclusive lá na frente ele vai dizer, quem lê que entenda. Quem lê que entenda. Muitos serão escandalizados, e Jesus está dizendo que haveria pessoas inescrupulosas trabalhando à frente da obra do Senhor, obreiros irresponsáveis, pessoas que estão trabalhando, querendo trabalhar na obra do Senhor, mas dando mau testemunho, pecando, fazendo coisas que não são lícitas e querendo fazer a obra de Deus. Muitos serão escandalizados, não diz respeito à igreja apenas, diz respeito ao mundo, porque o mundo olharia para a igreja e veria esses maus testemunhos, preste atenção, e diria, ser crente como aquele eu não quero. Ser crente como aquele eu não quero. De tal maneira que essa profecia de Jesus se reflete pessoalmente no nosso país, porque no nosso país existem 3 grupos de pessoas que não existe nenhum tipo de pudor e de respeito por essas pessoas. E são os 3 grupos mais desacreditados: os políticos, os policiais e os pastores. Quando na verdade, veja bem o que eu estou dizendo, nem todos são errados. Existem políticos que querem o bem do povo. Pelo menos eu olho para que isso aconteça. Existe policial, quem não gosta de policial é bandido. Todo mundo deve gostar de policial. Existem policiais honestos. Existem também pastores honestos, homens de Deus, homens sérios, que amam a palavra, que amam as vidas, que amam o rebanho. Mas existe no meio desses 3 grupos pessoas que dão mau testemunho. E o pior de todos eles são os pastores. Porque o pecado de um pastor é sempre pior do que o pecado de qualquer outra pessoa, porque ele peca com mais conhecimento. É mais hipócrita porque ele prega e não vive. E é mais danoso porque quando um pastor cai, as ovelhas
sinistras. Jesus está dizendo: haverá escândalos. Por quê? Porque haveria crentes que não dariam bom testemunho. Escute o que eu vou dizer. Jesus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Amém. Diga: sal da terra e luz do mundo. Amém? Aleluia. Jesus te chamou para ser diferente. Jesus te chamou para pensar diferente. Jesus te chamou para falar diferente. Jesus te chamou para amar. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus está antecipando aos seus discípulos e a nós que haveria escândalos. É um escândalo fugir da palavra de princípios que Deus não negocia e negocia. Que o sangue de Jesus nos guarde. Aleluia. Que todos os demônios que se levantarem contra nós caiam por terra em nome de Jesus. Que todo pacto com o obscurantismo, que toda aliança com as trevas, que todo engano, que todo engodo, que toda seta, que toda feitiçaria, bruxaria seja queimada agora pelo poder do nome de Jesus. Seja repreendida agora pelo poder do nome de Jesus. Eu quero profetizar nesta hora que esta igreja é uma igreja de crentes compromissados, de crentes que colocam a vida no altar, de crentes que vivem uma vida santificada. Meu irmão, se você falhou, se você caiu, não se preocupe, o sangue de Jesus te purifica se houver arrependimento sincero, porque Jesus te ama, porque Jesus tem uma obra contigo, porque Ele quer te usar no seu trabalho, Ele quer te usar na tua faculdade, e acima de tudo isso, Jesus quer te levar para o céu. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Deus. Os homens se trairão e se aborrecerão. 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Qual a postura da igreja com relação a esse sinal de engano? Falsos profetas que enganarão a muitos. Qual é a postura da igreja? Orar, pedindo a Deus um dom, discernimento de espírito. Nunca houve na igreja uma época em que mais se precisasse do discernimento de espírito do que nessa época. Nunca houve na igreja uma necessidade tão grande deste dom. E nós nos limitamos às línguas estranhas, e nós nos limitamos à profecia, e nós nos limitamos a dons de cura, e nós nos limitamos à operação de maravilhas, quando na verdade todos esses dons são importantes. Todavia, nós não podemos esquecer de outro. O engano religioso. Falsos profetas pregando falsas verdades para um povo enganado, porque não conhece a palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra. Eles enganarão a muitos. São profetas falsos, transfigurados em obreiros do Senhor, mas não é de se admirar, porque o próprio Satanás, ele se veste como anjo de luz para enganar até os escolhidos do Senhor. Não é muito, pois, dos seus obreiros se transformam em obreiros de justiça, a fim de enganar, a fim de levar para o erro, a fim de desencaminhar. São obreiros que eles se transformam o culto em balcão, transformam o evangelho em produto. Eles não são pregadores, são vendedores, e os crentes são clientes, mas eles pagarão o preço, porque vai chegar o dia da ira do Senhor. Vai chegar o dia em que Deus vai desbanhar a sua espada. E a espada do Senhor é afiada, a espada do Senhor é reluzente. Chegará o dia em que essa graça, em que essa misericórdia, não cessará, porque ela não terá limite, mas Deus entrará com a sua justiça cheia de ira, e Ele há de julgar a todos aqueles que enganam o povo de Deus. Agora eu e você não podemos ser enganados. Amém? Amém. Aleluia. O Espírito Santo de Deus sopra sobre a tua igreja. O Espírito Santo abençoa a tua igreja. Fortalece a tua igreja, Senhor.
Oh Deus amado, abre os olhos espirituais. Oh Deus amado, abre os olhos espirituais. Abre, Senhor, a mente, a mentalidade, Senhor. Ah, Deus querido, Deus amado, nesta hora. Oh, Lamanaba, Surianda, Labaxoda, Lamanaba. Eita, oh, Deus, visita agora cada crente que está aqui nesta hora, para que compreendam, Senhor, o nível de batalha que estamos vivenciando. Ah, Senhor, que o Senhor venha nos despertar. Meu irmão, eu quero dizer para você, é tempo de batalha, é tempo de guerra. Ah, não é hora de ficarmos acomodados. Ah, não é hora de ficarmos acabrunhados. Ah, não é hora de ficarmos de braços cruzados. É hora de dobrarmos os joelhos e orar. É hora de pregarmos a palavra de Deus. É hora de dizermos para todo o Iguatu que Jesus é o Senhor. Aleluia. Não perca o brilho de Cristo. Não perca o brilho de Jesus na tua vida. Não perca a unção do Espírito de Deus. Ah, eu quero dizer que Jesus está voltando, aleluia. E muitos estão se enveredando para um caminho sem volta. Muitos estão se enveredando para uma jornada que leva à morte. E Salomão, ele falou certa vez: há caminhos que para o homem são retos, mas no final são caminhos de morte. O conduzirá à morte, mas nós estamos no caminho da vida, que é Jesus. Nós caminhamos por Cristo, nós vivemos por Cristo, nós conhecemos a Cristo, porque cremos que Ele voltará. Aleluia. É por isso que nós somos crentes, por causa dessa esperança. E eu vou dizer, irmão, o crente tem que ter desejo da volta de Jesus. Ó, esses crentes aí que não querem o arrebatamento, só o sangue de Jesus. Como é que pode? O crente que não quer o arrebatamento? Ah, pastor, mas é porque você sabe, né? A gente não. Sabe por que muitos não querem o arrebatamento? Porque já estão tão enamorados com o mundo, é o arrebatamento. Sabe por que muitos não vêm para a igreja? Porque não são de Deus. Mas a palavra de Deus diz: chegará o tempo que Jesus separará as ovelhas dos bodes. Por quê? Ovelha dependente, bode é independente. Vocês irmãos quem aqui já chegou perto de um bode? Ele é o quê? Qual é uma das características do bode? Ele fede. Mas nós temos o cheiro de Jesus. Se você é ovelha, meu irmão, você tem o cheiro de Jesus, aleluia, na tua vida, no teu coração. Ovelha é dependente, bode é independente. Bode cheira mal, porque não tem, é o pecado que muitas vezes, irmãos, mancha o ser humano, faz o ser humano feder nas narinas de Deus. Nunca em uma época nós vimos tanta desvalorização da família e desvalorização do corpo humano. Antigamente, irmãos, entenda o que eu vou dizer: mulher era artigo de luxo. O homem, para namorar uma moça, tinha que chegar, pedir licença para o pai, pedir licença para a mãe. O camarada ia todo se tremendo, falar com o pai da moça, falar com o pai, falar com a mãe da moça, ia morrendo de medo. E tinha pais que era mal, que chamava o rapaz para almoçar na casa dele, tacava pimenta na lagueta na comida, para ver se o cara era macho e comia a comida toda. E o cara comia. Mas hoje não. Hoje não é mais os homens que estão indo atrás das mulheres. Está se invertendo o papel de muitas mulheres que correm atrás de homens. Sabe o que é isso, irmãos? É a falta da moral que a nossa sociedade está vivendo. É claro que não é todas, não é verdade absoluta. Existem pessoas sérias, mas a gente está vendo um desvio
desvio de conduta no povo. Quando a gente pensa que a gente já viu a pior morte, a gente liga a televisão e dá desgosto de ligar a televisão, porque não passa mais nada de edificante. É só morte em tal lugar, estupro em tal lugar, assassinato em tal lugar, acidente porque o motorista ia embriagado em tal lugar, drogas de todo tipo. Antigamente os policiais eram respeitados, hoje são perseguidos, porque não se respeita mais uma autoridade, porque já se perdeu o senso de autoridade. Antigamente as crianças, elas tinham medo de arregar com os meninos maiores, hoje eles não têm medo de arregar nem com os adultos, e muitas vezes nem com os pais. Esse mundo caminha para um abismo sem fim, mas a igreja caminha para a glória, aleluia. A igreja caminha para Jesus, a igreja caminha para o céu. Irmão, nós não devemos ser influenciados pelo mundo. Irmão, nós não devemos ser influenciados pelo diabo. Nós devemos ser influenciados pela palavra de Deus, sermos diferentes. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, aleluia. E talvez hoje pela manhã Deus falou muito ao meu coração, e eu confesso, irmãos, que a palavra era outra, mas Deus está ardendo tanto no meu coração ainda, outra palavra, que eu estou orando, tomando nota de tudo que Deus está falando ao meu coração. Mas Deus já tinha colocado no meu coração de pregar sobre a volta de Jesus aqui na igreja. Por quê? Porque em muitas religiões não se fala da volta de Jesus, mas Jesus falou muitas vezes, e no Novo Testamento 318 vezes fala da volta de Jesus. Paulo nunca escreveu uma de suas cartas sem mencionar a volta de Jesus. Pedro mencionou a volta de Jesus em ambas as suas cartas. O próprio Cristo, ele mencionou o retorno dele por várias vezes. Eis, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Irmãos, é isso que nos motiva a estar na igreja. Que motiva os irmãos a estar na igreja não é o pastor, porque o pastor passa, vem outro pastor, porque o grupo de louvor passa, Deus levanta o povo, porque essa estrutura fica. Inclusive eu fico me perguntando por que de muitos ministérios construírem coisas tão grandes, se nós queremos dar volta de Jesus, para quê? Vamos pegar nossas forças, vamos pegar nossos talentos, vamos pegar nosso dinheiro, vamos investir na obra de Deus para ganhar almas para Jesus, vamos investir nos talentos que Deus está colocando na nossa vida para nós ganharmos almas para Jesus. Se você faz um curso, se você tem uma profissão, se você trabalha, faça para a glória de Deus, viva para a glória de Deus, caminhe para a glória de Deus, seja luz aonde você está, seja diferença onde você está. Ame mais, perdoe, não guarde rancor no seu coração, não viva uma vida dupla de pecado, porque muitas pessoas eles têm uma máscara para usar na igreja, tem uma máscara para usar em casa, tem uma máscara para usar no mundo. Ah, não, irmão, tire toda a máscara, seja santo na presença do Senhor e caminhe na presença do Senhor, porque Jesus vai voltar. Eu digo uma coisa para os irmãos, antigamente falava-se mais na volta de Jesus. Os pregadores de 10 sermões, 7 eram falando a respeito do arrebatamento. De 10, 7 falavam da volta de Jesus. Hoje de 10, 2 no máximo falam algo sobre a volta de Jesus, e ainda é superficialmente. Talvez seja um toque do sermão, quando na verdade deveria ser todo o corpo dele. Jesus, irmãos, que é um povo preparado.
que é um povo aparelhado. Mas na frente Jesus vai falar da parábola das 10 virgens. E as 10 virgens nada mais é do que uma representação da igreja nos últimos tempos. Quando na verdade 5 eram prudentes e 5 eram tolas. Veja, todas eram virgens, todas esperavam o noivo, todas tinham vasilhas, todos tinham azeite, uns pouco, mas outros mais. Todos eram pessoas que queriam casar, todas dormiram, todas cochilaram, todas ouviram o grito, todas se levantaram, todas se prepararam, todas saíram ao encontro do noivo. Mas uma única diferença fez com que elas entrassem, 5 entrassem e 5 fossem incluídas. Uma única diferença: 5 tinha óleo nas suas lamparinas. Essa era a única diferença. A única diferença delas é porque umas se prepararam e outras não. 5 estavam prontas. Jesus ele diz uma coisa: estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. Nós temos que vigiar nisso. Já parou para pensar? Você está dormindo com seu esposo, com sua esposa, e de repente você coloca a mão assim, ó, desapareceu. Jesus veio buscar ela. E você aí, vivendo longe do Senhor, ficando. 2 estarão morrendo no moinho, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão caminhando no campo, um será tomado e outro será deixado. O que isso significa? O que isso tem para nos ensinar? O ensinamento de que Jesus vai voltar, irmãos. E aqueles que não estiverem preparados, eles estiverem lá no carnaval. E aqui eu não sei, mas lá em Senador Pompeu tinha um grupo que se desviava 2 vezes por ano. Tinha um grupo dos que se desviava 2 vezes por ano. Era no carnaval e era na Semana Santa. Aí depois do carnaval vinha para a igreja: não quero me reconciliar. Aí depois da Semana Santa: eu quero me reconciliar. Parece aqueles que quando termina o carnaval, depois de uma vida de orgia, passa cinza na cabeça. Cinza na cabeça é sinal de maldição. Cinza na cabeça é sinal de vergonha. Cinza na cabeça é sinal de opróbrio. Cinza na cabeça, biblicamente, é sinal de pessoas desfilhadas, enlutadas. Aí eles dizem que é por conta do peso. Não. Brincam com a palavra de Deus. Mas a espada de Deus está afiada, bem aparelhada, ela é luminosa e ela está pronta para derramar sangue. Olha o que a palavra de Deus diz. A espada de Deus está afiada, aparelhada, ela brilha porque é polida e ela está pronta para derramar sangue. Pastor, pelo amor de Deus, o que é isso? Irmãos, chegará o dia do juízo. Chegará o dia de prestação de conta. Vale a pena ser crente. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena pagar o preço agora. Vale a pena chorar agora. Irmãos, apenas 2 pessoas em 1 bilhão atingirão a idade de 110 anos. 2 pessoas em 1 bilhão, em 2 bilhões de pessoas. 2 atingirão 110 anos. O que é 110 anos? Se a gente pegar alguns dos irmãos mais velhos que estão aqui, a gente pergunta, eles dizem assim: eu me lembro quando eu era moço, quando eu era moça. Quem aqui se lembra quando era criança? Né? Das presepadas que você fazia, dando trabalho para a mãe, dando trabalho para o pai. E hoje o tempo passou. O que é a nossa vida aqui na terra? Tiago diz que é como um vapor que aparece, mas logo desvanece. Irmãos, a eternidade é melhor. Ai, a eternidade é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor. A eternidade
será salvo. Aí tem uma promessa, irmão, que eu estou orando por essa promessa se cumprir. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. O que vai anteceder de fato o arrebatamento da igreja, de acordo com Jesus, é a pregação do evangelho em todos os povos. Pregação do evangelho em todos os povos. Mas isso só será possível por causa de um grande avivamento que Deus vai derramar. Cumprida a profecia de Joel, capítulo número 12, irmão Denis, que diz assim: que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, aleluia, sobre os jovens, sobre os velhos. Os jovens profetizarão, os velhos sonharão, e os jovens terão visões também. Isso se cumpre no dia de Pentecostes. Mas ainda há um novo derramado do Espírito para essa época final, para essa era final. Que eu e você estejamos no lugar certo, no tempo de Deus, e no lugar que emana leite e mel, que não é Israel físico. O lugar que emana leite e mel é o centro da vontade de Deus. Que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Para que a gente desfrute desse avivamento. E que todas as pessoas da terra saibam que Deus tem um filho, que o nome desse filho é Jesus, e que esse filho encarnou-se, aquele que nem mesmo o universo e o céu do céu pode conter, esteve sendo colocado em uma manjedoura, cresceu, viveu, pregou, ensinou, curou, libertou, morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, mas virá para buscar a sua igreja na hora certa, no Kairos de Deus e no tempo de Deus. Jesus voltará. Aleluia. E que nós estejamos preparados para esse grande dia, o dia da volta de Jesus. Amém, amados? Amém. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não se esqueça, Jesus está voltando. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus aí em nome de Jesus? Amém? Fique de pé nessa hora em nome de Jesus. Nós orarmos nessa hora, nesse momento. Feche seus olhos agora. Aleluia. Estamos em um número pequeno aqui na igreja hoje. Mas Deus falou o seu coração, eu creio. Essa palavra foi uma palavra de alerta. Essa palavra foi uma palavra